aos Romanos, capítulo 16. Aos Romanos é chamado como a Catedral das Doutrinas Bíblicas. Aos Romanos, capítulo 16, 17 ao 20. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Que o Senhor seja conosco. Tome assento, adorando, glorificando a Ele. Nós vamos dar sequência ao assunto que começamos, sobre o tema a necessidade urgente do discernimento espiritual. Falamos algumas coisas a respeito desse tema, que eu não vou repetir, e começamos falando sobre identificando e lidando com os falsos mestres e guardando as ovelhas dos lobos. E guardando as ovelhas dos lobos. E terça-feira falamos sobre a realidade daqueles que trabalham para perverter a doutrina. E hoje nós, dando sequência, vamos falar sobre alguns temas seguintes, subtemas dentro deste, e o segundo é simplicidade versus discernimento. Eu não vou repetir aqui as tantas coisas para que a gente aproveite o tempo para encerrar o assunto, tá bom? Você que perdeu, vai lá no YouTube e está tudo ali. Simplicidade versus discernimento. O discernimento espiritual é algo que vai crescendo. Na medida que eu vou andando com Deus, estudando a palavra, conhecendo a fé, adquirindo experiências, eu falei sobre a experiência do ponto de vista negativo, e eu falei sobre do ponto de vista positivo, não é? E nós vamos adquirindo, então isso vai crescendo, e quanto mais nós crescermos no conhecimento de Jesus Cristo, que engloba a pessoa dele, a palavra dele, o caminhar com ele, irmãos, nós vamos tendo estrutura para não ser levado por ventos de doutrinas e por lideranças que, ao contrário de nos aproximar de Deus e das pessoas, nos afasta das pessoas, querendo nos convencer que estamos nos aproximando de Deus. E nós bem sabemos, principalmente, claro, os alunos da escola bíblica, que se nós não amarmos os nossos irmãos, não podemos dizer que amamos a Deus. Nós estamos estudando sobre isso. A escola bíblica foi muito especial também nesse domingo passado, a respeito de amarmos como Deus ama. E aí, só tem um jeito de amar, é estando nas convivências. A Bíblia diz, João 13, o primeiro versículo, que Deus nos amou até o fim. Agora veja, percebam,
o amor de Jesus com os discípulos. Os discípulos eram 100%? Para começar, tinha o Judas lá, não é? Tinha o Pedro que falava muito e fazia pouco, porque acabou negando Jesus. Tinha o João pedindo se podia orar para Deus mandar fogo e queimar os samaritanos. Só que a Bíblia diz que Jesus não deixou eles, nem o traidor Jesus deixou. Os amou até o fim. E nós temos a mania de sair da igreja odiando pessoas da igreja. E ainda dizendo que graças a Deus que saiu. Onde está o amor? E onde está o discernimento que estamos andando com Deus numa situação como esta? Nós precisamos conhecer mais Jesus, porque Ele é o alvo que nós lutamos para imitar. Mas parece que não adianta falar sobre isso. Eu tiro aqui, é claro que eu brinco muito quando nós estamos aqui fazendo alguma coisa, trabalhando, carregando o banco, né? E nós estávamos ali carregando o banco. Tinha um irmão que eu falava assim: não pisa no papelão. Eu falei para você não pisar no papelão. Ah! Aí, próximo banco. O papelão. Op. A nossa geração hoje, ela está desse jeito. Ela ouve, mas não escuta. Ela não se preocupa em obedecer. Eu já sou eu e faço como eu quero. Não estou criticando, eu estou tomando isso porque eu sou pastor, o pastor está sempre olhando isso do ponto de vista espiritual. É a geração que ouve, mas não atende. É a geração que o domingo falou de geração insensível. Tocamos flauta, mas não dançou. Tinha um velório, mas não chorou. Por que que essa geração não muda? É porque ela já está decidida. Uma pessoa decidida é incapaz de mudar. Lembremos de 4:7 de Gênesis. Deus chegou, falou com o Caim. Falou o que estava passando com ele, o semblante caiu. Você está diferente, Caim. Por que descaiu o teu semblante? O que está acontecendo? O mal está batendo na sua porta. Fecha a porta na cara do diabo, ô Caim. Fecha a porta aí que está querendo se abrir contra você. Se você oferecer a coisa da maneira certa, eu recebo, Caim. Mas o Caim quer matar o Abel porque o Abel está certo e o Caim está errado. Deus conseguiu mudar ele? Deus conseguiu dissuadi-lo? Deus, o próprio Deus, não conseguiu. E isso prova que nós temos livre-arbítrio. Vai lá o Caim e mata o Abel. Não pisa no papelão, vai lá e pisa. Porque está decidido, não, o senhor pode falar o que quiser, mas eu vou matar ele daqui um pouquinho. O pastor pode pregar o que ele quiser, mas eu vou desviar. Olha, ainda que aconteça isso ou aquilo, mas eu já estou decidido. A arrogância, a ignorância tem destruído pessoas, casamentos, famílias, profissões, futuros, saúde, e vai.
é necessário abrir os olhos do entendimento. Você está ouvindo a palavra? Pelo amor de Deus, você está ouvindo? Você está aguardando a palavra? Essa palavra vai fazer diferença para você ou tanto faz? É isso que a gente tem que pensar. Então, meus irmãos, nós temos que sair desse ambiente de carnalidade. Paulo declara que os crentes de Corinto eram carnais e infantis. 1 aos Coríntios 3, de 1 a 3. Eu não posso falar para vocês de outras coisas, porque vocês são carnais. E por que são carnais? Tem dissensões no meio de vocês. Tem grupo no meio de vocês. E aí, cá para nós, tem ou não tem dissensões no nosso meio e grupos? E como fazer? Fazer nada. A palavra vai continuar sendo pregada, as pessoas vão continuar tomando decisões, mas só que vai ter um dia que Jesus vai arrebatar a igreja dos crentes. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo fala da importância da edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4,14. A nossa caminhada com Deus é para a gente amadurecer. Não é para a gente ter inteligência e não andar mais com os outros. Ter inteligência e não cumprimentar o outro. Queridos irmãos, se as pessoas não cumprimentam vocês, problema das pessoas, mas vocês vão e cumprimentam. É assim que a gente faz a diferença. Por que para uns é difícil estar no meio? Nós temos o presente de podermos andar com o outro que discorda de nós. Por que presente, pastor? Porque eu cresço nisso e eu mostro que eu faço diferença enquanto cristão. Escute, abra bem os ouvidos, nenhuma igreja que você for é perfeita. Nenhuma. Se você achar uma, não entra nela não. Porque se você entrar, ela vai acabar de se tornar imperfeita. Porque não tem uma pessoa aqui, a partir de mim, que possa dizer que é perfeito. E a gente quer achar pessoas perfeitas. Só que Jesus andou com os 12. E sabia que tinha um que roubava. Sabia que tinha um que ia negar feio. Sabia que tinha um que era egoísta. Olha, quando no teu reino eu quero ficar à direita e o meu irmão à esquerda, viu? Eu e meu irmão. Meu irmão. Goiano fala, meu irmão. Olha os 12. Não vou andar com Jesus não. Por quê, meu filho? Porque esses discípulos aqui não me merecem. Irmão. Tenha discernimento, irmão. Se é com Jesus, vale a pena qualquer caminhada. E se é com Jesus e Ele não mandou meus irmãos embora, quem sou eu para mandar? E se é com Jesus e Ele não mandou meus irmãos embora, os meus irmãos vão ajudar eu a crescer. E se é com Jesus, vai ter cura lá na frente, vai ter crescimento lá na frente. Pedro, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes, mas quando tu te converter, ajuda os seus irmãos. Você consegue discernir isso? Ou você quer fugir das convivências? Faltar os cultos do jeito que quiser. Culto para mim é do jeito que eu quero. Você está desviado. Aí já vem a hora que eu falo a palavra e nem vejo a hora que eu falo. Mas irmãos, vamos buscar entendimento simples.
Se está faltando no culto e vem quando quer, é porque Jesus deixou de ser a razão. E preste atenção, nada de fanatismo, preste atenção. Quando Jesus é a razão, a igreja está incluída no pacote. Sim ou não? Lembra lá do primeiro amor? E nós podemos perder primeiro amor? Hã? A igreja perfeita perdeu o primeiro amor. Jesus falou que se não mudasse, ia destruir ela. Saia dessa onda de pregadores dizendo que primeiro amor é no primeiro ano da fé, que isso tem uma hora que passa. Não passa, não pode passar. Primeiro amor tem nome. Sabe qual é o nome do primeiro amor? Jesus Cristo. Ele é o primeiro amor. Arabanakaim. Aleluia. Vivemos em uma época em que os falsos pregadores recebem aplausos de auditórios repletos de crianças espirituais. Eles proferem palavras suaves, ou seja, sermões agradáveis que bajulam o ego humano e enganam pessoas. E já está bem claro sobre isso em Timóteo, só que a gente lê, mas não absorve. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Esses camaradas iam ter coceira nos ouvidos para ouvir essas coisas. E os mestres iam se levantar para falar essas coisas. Aí eles iam ter 1 milhão de seguidores, 5 milhões de seguidores. Pessoas iam agora deixar de ir para a igreja para entrar na igreja do YouTube e dizer que tem Deus. Tenhamos discernimento. Como eu já disse aqui algumas vezes, quando nós entramos na internet, a gente escolhe a mensagem. Quando entramos na igreja, Deus escolhe a mensagem. Lá você escolhe o que quer ouvir, aqui Deus escolhe o que quer falar. E sempre Ele fala para nos renovar, curar, restaurar, fortalecer, advertir, acordar, despertar. Então, meus irmãos, cuidado com estes que não suportam a sã doutrina. O que é sã doutrina? A doutrina mais pura. O que é doutrina? Didaquê, conjunto, no nosso caso, conjunto de normas bíblicas que me leva para o céu. As pessoas não iriam suportar. Falando nisso, na reunião de obreiros, Zé Irô e Adson. Pode, Andressa? Pode. Aleluia. Glória a Deus. Depois eu vou perguntar a outra pessoa sobre o Zé Irô. Irmãos, destaco a seguir uma série de exortações bíblicas que demonstram a urgente necessidade de discernimento espiritual, para que possamos estar ancorados na palavra da verdade e não sermos iludidos pelos falsos mestres. Primeiro, no texto que lemos, Paulo nos diz que os falsos profetas, com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos simples. Irmãos, a caminhada com Deus te dá certa sabedoria humana, que se você descuidar, faz o que Salomão fez. Salomão recebeu sabedoria de Deus, começou a governar, foi um reinado de paz e tudo, depois ele começou a usar a própria sabedoria e se desviou de Deus. Entrou em depressão e outros casos lá que a gente conhece. Se a gente não vigiar, a pessoa que vai pastoreando igreja, que vai fazendo a obra, ela adquire uma sabedoria de domínio de pessoas. Por exemplo, aí eu chego aqui e começo a pregar. Jesus Cristo nesta noite vai tocar o seu coração de uma maneira
tal que você sairá daqui tomado por sua graça, tomado por sua glória, porque Ele é Deus na sua vida. Você que entrou aqui nesta noite, que está em pecado, está pensando que mesmo assim, que você está separado de Deus por causa disso. Não, eu te digo, ninguém vai separar Deus de você, porque Ele te ama, Ele está aqui para te perdoar nesta noite. Você vai sair daqui já perdoado, fica tranquilo, Deus está contigo. Aquela porta vai abrir, aquela porta que você acha que não vai, Deus nesta noite está abrindo a porta, e vai fazer a igreja, vai. E é tudo conversa de homem. E aí, esse tipo de lugar começa a ser frequentado. E acontece milagres? Claro que acontece. A fé simples, meus irmãos, é a que mais alcança milagres. Porque a pessoa, ela não põe restrição. É hoje. Vai acontecer. Só que milagres não salva ninguém. O povo, aquela pergunta que eu sempre faço e já fiz no Brasil e em outros lugares, outras nações onde Deus me levou: murmuração traz milagres? Aí a maioria responde, não. Aí eu digo, sim, murmuração traz milagres. O povo no deserto murmurou, Deus fez o milagre. Sim ou não? Não foi uma vez, foram várias. Só que murmuração impede de entrar no descanso. Todos morreram. Então, muita coisa acontece de milagres. Ídolos fazem milagres, Jeremias 10. O diabo faz milagres. O diabo revela. Tem muita coisa acontecendo por aí e se avolumando. Mas quando alguém está falando sobre fé e a pessoa vem com a simples fé, a fé alcança coisas impossíveis mesmo. Mas aí a grande coisa é, o paralítico sai da cadeira de rodas. Mas se ele levanta da cadeira de rodas e não sabe para onde ir, será que era a hora dele levantar? Será que o mais importante não é instruí-lo para onde ir, para que ele se levante e saiba para onde ir? Está entendendo ou não? Qual que é a coisa mais especial da vida? Ser levantado de uma cadeira de rodas ou entrar na cidade santa naquele dia? Tem gente que não anda aqui, mas vai andar lá. A melhor coisa da vida é aprender que a minha vida tem que estar rendida à vontade de Deus, ao propósito de Deus. E quando você vai pregar sobre isso, você tem que falar sobre negar a si mesmo. Você tem que falar sobre tomar a cruz. Você tem que falar sobre perdoar aqueles que não merecem perdão. Amar aqueles que não merecem ser amados. Nós temos que falar sobre suportar uns aos outros. E esse tipo de assunto não é tolerado muito hoje. Porque Deus me ama. Porque Deus me entende. Porque Deus me conhece. Está entendendo o que são palavras de lisonjas e o que são palavras doutrinárias? Sim ou não? Tem pessoas que trabalham o público e o público vai só. Só que quando sai, irmãos, foi fantástico, mas não ficou nada. É necessário buscar o lugar onde a gente cresça. Por isso que quando uma pessoa está desviando, ela não gosta de igrejas como esta, porque fica pegajoso. Já notou? Vamos lá para o discernimento natural. Pessoas chegam em igrejas como esta e falam assim: nossa, eu pensei que não existia igreja mais como esta. Nossa, é fantástico. Nossa, meu Deus. E aí vai aceitando as palavras, porque está gostando, vai mudando, Deus vai
abrindo portas, dá casamento, restaura isso, restaura aquilo, restaura um casamento, dá um melhor emprego, dá não sei o quê, e pã. Só que quando chega nesse patamar, não precisa mais. Aí a pessoa que ama abacaxi, ouve todo dia que não pode chupar, vai querer sair, é enfadonho. Está entendendo ou não? Continue amando a palavra que nos adverte. Continue amando a palavra que nos acorda, a palavra que nos desperta. Não brigue com a palavra. Se ela é bíblica, é Deus falando conosco. E se é Deus falando conosco, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ame a palavra que nos leve para perto de Jesus. Segunda coisa, em Mateus 7, 15 a 20, Jesus nos adverte sobre os falsos profetas, que podem ser reconhecidos pelos seus frutos. É essencial que a igreja cultive discernimento espiritual para identificar e rejeitar ensinamentos que se desviam da verdade do Evangelho. Por que a Bíblia diz que pela árvore se conhece, pelo fruto se conhece a árvore? O fruto é o quê? Numa árvore. É o resultado. Sim ou não? E aí, quando esse fruto é ruim, a árvore, se o fruto for bom, então Jesus dá para nós essa dica para analisar se a pessoa que está anunciando a nós essa profecia, esse ensinamento, essa pregação, se essa pessoa é má ou boa, porque se for má, é falso profeta. E se for falso profeta, não ouça, porque vai vir infiltrado alguma coisa nesse meio. O que é que essa pessoa que está falando aí é na vida pessoal? Ah, mas prega muito, sabe muito, entende muito, mas o que é lá na vida pessoal? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ouvir pessoas piedosas. Piedosas não é na nossa tradição que tem piedade dos outros. Pessoa piedosa é uma pessoa que anda com Deus, que é de Deus, que tem um pacote de caminhada com Deus, que identifica que essa pessoa anda com Deus. Quando você vai para um curso teológico, que você vai ter professores, analisa primeiro se os professores são piedosos, senão eles vão te desviar. É a pessoa que anda com Deus que pode ser meu mestre. E outra coisa, se eu não confio na pessoa, procure outro mestre, porque você vai perder tempo e ainda vai atrapalhar o lugar. Dessa forma. Não, eu quero. Se você não pode imitar a fé do seu pastor, procure outro pastor. Procure outro. Estou falando aqui, não estou brigando com ninguém, e não estou sendo sem educação, estou ensinando. Procure outro imediatamente. Você vai passar mal, você não vai estar bem. Não adianta. Agora, preste bastante atenção. Se não foi Deus que deu esse pastor para você. Você que está pela internet, faz parte de outra igreja, estou falando em contextos gerais. Porque muitas vezes, queridos, nós somos chamados ao lugar onde Deus sabe, conhece, entende e sabe que é esse tipo de lugar que eu preciso para a minha vida. Entende? Não quero falar palavras de lisonja aqui, não é isso, nós estamos ensinando que não. Eu estou falando uma coisa com sinceridade. E se você é membro de uma igreja que não parece com essa, você está no lugar errado. Você tem que estar no lugar onde a sua alma estaciona. Onde você entra e fala, essa é a minha casa. Onde você entra e diz, essa é a minha igreja.
Eu amo o meu pastor, a minha pastora, eu amo a minha igreja, e aqui eu vou até que Jesus volte. Se Jesus te tira, te fala alguma coisa e te manda ir para outro lugar, não há problema. Mas o pensamento é este: eu vou ficar porque eu amo a minha igreja. Você está entendendo isso ou não? Pastor, eu não me sinto bem aqui. Então começa a visitar outra igreja. Mas que você tenha sensibilidade. Se você não sente bem porque cobra demais e você não quer mudar, ou você não sente bem porque realmente não está bem e sente que não é mais tempo. Então, tem a igreja sede, né? Tem umas pessoas que já saíram daqui, foram para a igreja sede. Não há problema. Só que você tem que ter a sensibilidade, se você está realmente sendo dirigido por Deus, ou está fugindo de um chamado, de uma direção, de um propósito. Então, isso é com você. Caim não mata Abel. Sim, eu vou matar e pronto. Está entendendo ou não? Eu acho que se eu falar uma coisa aqui, você vai sentir que eu estou sendo mal educado, mas não é. Está entendendo ou precisa desenhar? Está certo? Não é o correto, irmãos? Por favor, é correto ou não ensinar isso? Pronto. Você é sempre livre, mas aconselho que se acorrente no Evangelho de Cristo e na vontade dele, em nome de Jesus. Outra coisa, irmãos, Paulo 3. Paulo exortou aos colossenses para que não se deixassem enredar por filosofias e vãs sutilezas. Irmão, vem assim, ó. O problema de muitos é a carência que estão. Satanás, ele é o maior psicólogo de todos os tempos depois de Jesus, porque Jesus é o maior, incomparável. Agora, Satanás, ele estuda o comportamento humano, as emoções humanas, as reações humanas, tudo que diz respeito à alma humana, Satanás estuda há muitos anos. Então, a Bíblia revela para nós como discernir certas coisas. Por exemplo, Satanás perderia tempo em tentar Jesus? Para ele ter tentado Jesus durante 40 dias, né? Lucas 4 fala que foi durante os 40 dias. Mateus 4, Lucas 4 fala da tentação. Mateus 4, de 1 a 11, fala que quando Jesus estava descendo do monte, as 3 últimas tentações vieram. Qual que é a primeira tentação que Satanás faz contra Jesus? Se tu és, lançando dúvida, o Filho de Deus, mas só que Satanás sabia que era, por isso que ele estava ali para tentar. Se tu és o Filho de Deus, diga para estas pedras que se transformem em pães. Por que Satanás fez essa proposta para Jesus como uma tentação? Porque Jesus estava carente nessa área. Os incautos, as pessoas que se levantam, usados pelo inimigo, lobos devoradores, eles muitas vezes vão na carência da pessoa. A pessoa, preste atenção, a pessoa está, por exemplo, revoltada com a igreja. E é muito bom a gente falar sobre isso, irmãos, que tem os destemplados, os desigrejados, e os igrejados e os ajados por aí. E o inimigo, a pessoa está revoltada com a igreja, que a primeira coisa que ele faz é colocar outro revoltado junto. Porque aí o fermento faz isso aqui, ó. Tum, dum, 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 dum. Primeira coisa. Porque a carência do revoltado sempre é que alguém concorde com a revolta.
Por isso que o revoltado, quando vai conversar com alguém e alguém diz, rapaz, não é assim, tome cuidado, vamos lá, conversa com a irmã, conversa com o irmão, não, vamos lá, fala com seu pai, fala com seu... Vocês não me entendem. Aí chega um e fala, rapaz, passei por isso, mas ó, eu chutei o pau da barraca. Rapaz, esse eu quero ouvir. E aí cria todo aquele enredo. E daqui um pouco, os amargurados estão fora da igreja, fora da graça, porque disseram para as pedras, transforma em pães. Só que Jesus disse, Satanás, a minha carência não é de pão, a minha carência maior é da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, não da tua boca, Satanás, mas da boca de Deus. Você consegue discernir isso? Outra coisa, Paulo exalta os bereanos, porque 17:11, eles ouviam Paulo falar e consultavam a palavra se era de fato aquilo. E esse é o meu conselho para mim e para você. Consulte, investigue se isso é bíblico. Se é bíblico, não brigue com a palavra. Quinto, o apóstolo exorta seus leitores para que sejam prudentes e reconheçam, no versículo 17, os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina de Cristo. Irmãos, quantas brigas teológicas por aí. E eles não têm medo que está desviando pessoas com as brigas teológicas. Brigas de pastores. Eu tenho 5 milhões de seguidores, e eu tenho 6 milhões, e eu não sei o quê. Aí os 5 milhões vai ficar com o camarada, e os outros 6 vai ficar com o outro, e o escândalo vem. Aí vem aquele outro que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. E eu não sei para que vai ter juízo final. Porque se Deus escolhe uns para o céu e outros para o inferno, quem tem que ir para o juízo final é Deus. Aí chega no Zé Antônio Mané da Silva e fala, Zé Antônio Mané da Silva, você está aqui no dia do juízo final, condenado, é porque Deus te escolheu para ser condenado. Então para que eu estou sendo julgado? Se eu já fui escolhido para ir para o inferno. Que absurdo é esse? Se tem juízo final, é porque a decisão está em cada um de nós. Vou repetir. Se tem juízo final, e tem, Apocalipse 20, de 11 a 15. E os grandes e pequenos vão comparecer diante de Deus, a sentença já está lavrada, mas eles vão conhecer o veredito, o porquê que foram condenados. Se tem e tem, é porque nós temos livre arbítrio. A escolha é com cada um de nós. Por isso o reino de Deus é tomado por esforço, e não são muitos que se apoderam. Tem que ter decisão. Aleluia. Então, irmãos, em outras palavras, devemos ter discernimento espiritual para perceber aqueles que, travestidos de mestre, disseminam o erro no seio da igreja. João adverte, provai, primeiro, amados, não creiai a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. Aqui ele está falando dos falsos profetas, o espírito do homem. Claro que tem os espíritos malignos também. Aí igual essas questões aí, o outro, o que a Bíblia não diz? A Bíblia não diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Aqui lá são os ladrões e salteadores que Jesus falou. Irmão, eu preciso de João 10, 10, para provar que o diabo veio matar, roubar e destruir. Ele veio. Mas João 10, 10 é sobre os lobos.
sobre os que iam infiltrar no meio. Tá, e o diabo não usa os lobos. Aí fica aquela coisa. Eu aprendi na Bíblia uma nova coisa. Cuidado. Discuta sobre isso, investiga, vá em busca de maiores esclarecimentos. Leia o texto duvidando dele para crer nele. O que é isso, pastor? Toda coisa que você vai lendo, duvide, no sentido, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Mas como assim? Eu não tenho poder de matar Satanás. Como assim? Debaixo dos... não, mas peraí. É o Deus que esmagará. Então eu tenho que estar nele para que possa acontecer esse evento. Entendeu? Duvidar para crer. Duvidar para ter esclarecimento correto. Amém? Ao defender seu ministério, sexto, Paulo diz algo que deve ser acolhido como um princípio para o contexto atual. Põe aí, 2 Coríntios 13, 5, vai. Pega aí, abra sua Bíblia, 2 Coríntios 13, 5. Abra a Bíblia, manuseie a Bíblia. Depois de Romanos, 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios. Depois de Atos vem Romanos. Vamos manusear a palavra. Glória a Jesus. Examinem-se para ver se estão... Cadê os crentes? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Primeira parte. O que é essa palavra examinar? É fazer assim, para ver se tem algum carocinho, igual os médicos fazem. É consultar o seu interior com olhos que querem encontrar alguma coisa que não está certo. Examine, veja a sua caminhada, veja como está seu coração, sua mente, veja como está principalmente suas reações. Porque a ação, ela pode ser pensada. Se alguém vai chutar uma bola, ele pensa, até chega a posicionar. Mede direitinho, faz igual o Cristiano Ronaldo. Porque é calculado. Agora, a reação não, você é pego de surpresa. E pego de surpresa, você vai ter surpresa com a reação se não tiver com Jesus. Quando você está batendo um prego, e o prego pega a ponta do dedo, o martelo, pum, você xinga ou dá glória? Não, mas não é fatal? Você está lá assim, tum, tum. Aí quando a pessoa, ela caminha, preste atenção, quando ela caminha com Deus e ela está em Deus, a primeira coisa que sai da boca é glória a Deus ou aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não é assim? E quando ela não tem dentro dela o que deveria? Xingamento. Verdade ou mentira? Eu tenho que examinar essas coisas. A minha reação revela quem sou. Quando sou traído, quando alguém me persegue, quando alguém fala mal de mim. Não é fácil, irmão. A pessoa que nunca roubou nada, você falar que ela roubou um palito, ela quase morre. Sim ou não? Tem caráter. Mas é só um palito. Fala, não é um palito. Está falando que eu roubei. Agora, quem é ladrão? Roubou um palito. Rapaz, eu vou perder tempo com palito. Que... Sim ou não? É o que está dentro de mim. Examina isso. Examina quando você está assim, tranquilo, não tem ninguém olhando e passam umas mulheres perto, mal vestida, com as pernas roliças.
Vê se você olha. Vê se você olha para os bumbuns delas. Vê se cria uma situação dentro da sua alma. Porque se essas coisas acontecem, você está desviado. Você não conhece Deus. Aí chega um outro no altar e fala que isso é normal. Que todo homem, é normal todo homem olhar para a mulher dessa forma. Todo homem natural, sim. Agora, homem espiritual, não, senhores. Homem espiritual respeita primeiro a presença de Deus. Você pode ir para onde você quiser, a presença de Deus estará lá. Então cuida dos seus olhos. Os olhos, irmãos, a Bíblia diz que é a candeia do corpo. Se os olhos forem maus, todo o corpo, não é um pouquinho não, será mau. Então cuidado, você que fica muito frontal. Hoje você tem que mudar até as palavras. A pessoa que vai para uma internet e entra na pornografia, ela está abrindo os olhos para a pornografia. A pornografia entra pelos olhos. Por isso que tem pessoas que não conseguem, se não for Deus, se libertar da pornografia da internet. E acha que é maduro, que pode, que não tem problema. Só que os seus olhos é a candeia da alma. Eu estava andando na rua uma certa ocasião, saí da minha casa e fui no açougue a pé, e pensando num estudo que eu estava ministrando aqui, e aí, andando, e Deus falou para mim assim: tudo entra pelos olhos. Falei, como assim? Como assim? Nossos olhos são canais de vida ou de morte. Cuida desses olhos. Eu lembro do seminário que nós estávamos falando sobre o corpo de Cristo, cuidar dos olhos, cuidar dos ouvidos, lembra? Cuida dos olhos, não abra os seus olhos. O salmista disse assim: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Não vai dar glória não, né? Porque se colocar coisas más, contamina o corpo. Cuida dos seus olhos. Olha para a irmã mais nova como sendo a sua irmã biológica. Para as irmãs mais velhas como sendo suas mães. Para as mais novinhas como sendo suas filhas. Tenha pureza nos olhos. Não abra os seus olhos para a pornografia. Não abra os seus olhos para as propostas indecentes. Lava os seus olhos com o sangue de Jesus. Compra colírio daquele que limpa os olhos. Carabanai. Não, é homem, é normal. É normal no natural. Mas no espiritual, não, senhores. É normal assistir um filme com conotação sexual, pastor. Eu sou adulto. Você é adulto como assim? Se você é adulto espiritualmente, se é o que você está querendo dizer, você não precisa disso. Você precisa ser lavado no sangue de Jesus. Ser purificado. Aí o diabo vem com essas coisinhas e vai minando, vai minando, vai minando, vai minando. Aí a pessoa não tem domínio, porque a prostituição entrou pelos olhos. E infelizmente há uma manutenção disso com revistas, com fotos, com tantas coisas de filmes, de internet que acontece. Aí a pessoa se torna refém. Está sem jeito? Ou está sendo liberta em nome de Jesus? Nós temos que fugir dessas aparências do mal. A batalha está travada, a guerra está travada, mas nós vencemos em Cristo.
Nós somos mais que vencedores, por Cristo Jesus nosso Senhor. Nós fomos criados para sermos livres e não cativos e não presos com qualquer coisa. Não, nós somos livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos chamados para a liberdade. Não se prenda a nenhum mal. Então examina. Examina a si mesmo. Não fique examinando os outros, não. Não perca tempo, não. Cada um cuide da sua vida. Cada um cuide da sua fé. Paulo está dizendo para a gente examinar é a nós. Então, você não conhece o outro, você não sabe o outro. Não faça isso. Mas cuide da sua vida. Se lave no sangue de Jesus. Lute todo dia para ser fiel a Deus. Lembra da mensagem do temor? A definição mais gostosa que eu ouvi sobre temor é noção da presença de Deus continuamente. Lá no banheiro, lá debaixo da árvore, lá na escola, naquela ligação, no WhatsApp, no ir e vir, Deus está. Então, examine-se, e aí, provai-vos a vós mesmo. Ele manda examinar. Deus usa o pastor para provar a gente, no caso os obreiros, né? A Bíblia diz em 1 Timóteo 3,10, que primeiro os obreiros têm que ser provados, para depois serem, se achados irrepreensíveis, serem aprovados, né? Deus usa o pastor para provar. Deus usa a vida para nos provar, para nos afligir, as situações, né? Agora Deus está dizendo, eu quero que você prove a você mesmo. Faça algo. Veja se você está de pé. Veja se a sua fé está levantada. Porque se não estiver, mergulha na presença do Senhor. Se cura na presença do Senhor. Implore a graça desse Deus que tem o poder de transformar. Eu lembro da música de Daniel e Samuel, que eles fizeram a composição dela, porque teve um caso, se não me engano, em Porá, de uma menina que estava na igreja. Teresa era uma menina linda, que vivia na igreja, né? Maciel. Cantava belos hinos de louvor, lhe expulsava a tristeza. A menina estava lá com promessa, bonita, linda na presença de Deus. Aí de repente ela quis sair, conhecer a vida. Brigou com a mãe, saiu de casa. A mãe chorando. Mas aí ela pegou e diz a música lá, a composição, pela alta madrugada, conheceu um sedutor, que lhe fazia juras de amor. Irmão, Satanás sabe mais do que o Shakespeare fazer juras de amor. Seduzir, enganar. Ele usa, como lembra aqui que eu falei? A carência. Meu marido não me dá carinho, e veio um homem e me deu carinho. Não veio um homem, veio o Satanás. Não, mas o meu marido me traiu, eu vou trair ele também. Ô criatura. E a salvação. E Jesus. E o seu nível. Parece que a mulher adúltera hoje é a qualquer um. Pode ser, não há problema, é comum. O homem adúltero é comum. Não é. Adultério é pecado de morte. Está gostando do estudo? Aí vem a carência, aí vem o marido grossão. Irmão, minha irmã, conhece esse homem que você está aí. Primeira coisa, conhece. Porque tem uns irmãos que é grosso que dá dó. Grosso mesmo. Não sabe nem falar direito. Mas a irmã gostou dele, ué. Por que a irmã foi gostar dele? Uai. Não é não? Ai não, eu quero. Meu ogro. O meu ogro.
Ah, é bonitinho. Mas depois de um ano, esse ogro aí vai me dar trabalho? Não. 20 anos. Eu não estou falando você não, menino. Não, sabe o que é? Casa com o camarada, sabe do jeito que ele é, depois quer, não gosto mais. Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. É criança. Hã? Casou, minha filha. Agora você se resolve. É o mesmo homem. É o mesmo homem. Agora, que a mulher tenha sabedoria para modelar esse homem. Porque Deus deu poder à mulher para isso. Deu mesmo. Irmã, tem umas irmãs que tem muito poder. Lá em casa, quem manda lá em casa é Jesus. Ah, peguei vocês. Vocês são bem esquisitos, hein? Ah, mas não é? A mulher é sábia, ela tem poder de governança, só que às vezes ela escolhe destruir com as próprias mãos. A Bíblia fala. Mulher, você consegue dominar, você consegue dirigir, você consegue incentivar, você consegue alegrar esse homem. Quer ver um homem show, show, show? Chega em casa, a mulher está show, show, show. Aí fica parecendo um homem bobo. Está passando com ela. Nossa, Andressa, o que foi? E ela, nada não. Aí foi miserável, meu Deus, agora eu não dou conta. Nada não, o que é nada não? Aí vai lá no Google, o que é quando a mulher diz nada não? O que fazer quando ela cala? Porque o homem fica perdido. Agora chega em casa, a mulher está alegre, cantando. Muda tudo. A mulher é a alegria da casa ou a tristeza da casa. Eu sei que isso é pesado sobre vocês, eu sei que é. Mas é assim. É assim. Esse é o seu grande papel. Edificar a casa. Agora, homem, não precisa ser grosso a vida toda. Dá para mudar. Ou não? Você quer perder essa mulher? De jeito nenhum, pastor. Então muda, meu filho, vai mudando. Traz uma florzinha para ela de vez em quando. Ela gosta de quê, pastor? Ela gosta de X tudo ao quadrado. Leva de vez em quando. Né, Derek? Leva de vez em quando, então, mas não é sempre não, porque aí vai engordar ela, né? Levam de vez em quando, aquele dia do lixo, os nutrólogos falam, né? Só aquele dia, aí o ano que vem ser uma outra. Mas agrada, faz alguma coisa. Eu sei que as decepções são muitas, irmãos, quando a gente para de olhar na direção que estava olhando. Mas vocês se casaram, vai dar certo e vai até que a morte se separe. Nós entramos nessa área, né? Porque muitas vezes, dentro da família, eu me provo. Não tem pessoas que tratam os outros muito bem, mas os de casa muito mal? Eu costumo dizer em encontros de casais que eu já ministrei por esse Brasil afora e outras nações. Eu costumo dizer, quer saber se você é crente, marido? Pergunte para a esposa. E tomara que ela seja sincera. Quer saber se você é crente, esposa? Pergunte para o seu marido. Filho, quer saber, filha? Pergunte para o papai, para a mamãe. Mamãe, papai, quer saber? Pergunta para os filhos. Examine, provai-vos. Porque nós temos que estar prontos, Jesus está voltando. A igreja tem que estar levantada, nós precisamos estarmos prontos, levantados para o grande dia final da igreja na terra, e pode ser hoje. Amém? Então examine, faça outros testes, veja onde está sendo reprovado, e disse, eu vou mudar também nessa área.
eu vou converter também nessa área, né? Mas entendo que a área que nós mais somos provados para nos revelar é com os irmãos da fé. Os irmãos são muito instrumento para nós, muito, mas muito mesmo. Você chega ali na porta da igreja, aí a diaconisa que está lá, o diácono, paz do Senhor, muito bem-vindo, quer que eu te leve no banco? Aí passa pela pessoa na rua, e a pessoa, aí eu lembro das enxadas que tinha, uma marca de enxada que tinha antigamente. 2 caras. Não tinha uma marca de enxada? Ainda tem? Tem. Não tem uma marca dessa? Examine, nós somos examinados pelos irmãos. E não acha ruim não. Pega isso para mudar, para se curar, para se levantar. É claro que tem irmão que não viu, aí é outra coisa também, não precisa ficar fiscalizando os outros. Equilíbrio, tá bom? Tá bom? Tem hora que eu não vejo ninguém, irmão, estou com o pensamento lá na Inglaterra. Aí a pessoa passa, isso acontece. Equilíbrio, amém? Dá para você examinar você agora? Deu para chegar em alguma coisa? Consideremos que o discernimento é uma característica do homem espiritual e não dos carnais. Põe aí, 1 Coríntios 2, 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Glória a Deus. O homem natural não compreende as coisas que vêm do Espírito de Deus. Ali na NVI está não aceita. Vamos pôr revista e corrigida aí, por favor. Para eles são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Tem que estar espiritual para entender essas coisas. Versículo 15. Mas o que é espiritual? Discerne, não é só discerne. Discerne bem tudo. E se a nossa vida espiritual não estiver levantada e em alta, nós vamos perder todo esse discernimento. E aí é peso, é cansaço, é enjoativo, não sei, é pedante, é não sei o que, a gente vai inventar um punhado de pejorativos. Nós temos a mente de Cristo. E qual é a postura correta com os falsos mestres? Paulo nos recomenda, 16, 17 de Romanos que lemos, desviai-vos deles. Por que que o Paulo que ensina que a gente deve amar, 1 Coríntios 13, com aquele amor ágape, mas nesse caso a gente tem que desviar dessas pessoas? Porque elas nos desviam. Então, se você for arriscar a sua salvação, fuja dessas coisas. Salvação não se arrisca. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. A gente ama estas pessoas, mas não ama as atitudes delas. E com elas não podemos andar. Aí Amós 3:3 diz: poderemos andar juntos só poderemos andar juntos se tivermos de comum
acordo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não, só podemos andar se tiver de comum, a fé comum, o Jesus comum a todos, a fé comum a todos os salvos, o evangelho comum a todos os salvos. Professa a mesma fé, andamos juntos. Não professa, nós amamos, mas não temos intimidade. Quem é que está entrando na cozinha da sua casa? Quem é que você está convivendo ultimamente? Essa pessoa está te melhorando ou piorando? Ela está te ajudando a sair das coisas erradas, ou ela está te fazendo mergulhar nas coisas erradas? Está buscando, está tendo entendimento aí? E a ideia aqui não é apenas um afastamento físico, mas também uma separação moral e espiritual. Eu tenho um pensamento diferente, uma conduta diferente, não é para mim, né? É igual você conviver com um crente que bebe. Crente, todo mundo pode ser crente, né? O crente que bebe. Não, pode vir, meu filho, traz a sua cervejinha aí, se eu vir, mas só que você sabe que eu não bebo, né? Como assim? Não seria abrir a porta para uma queda? Honre a Deus, ame as pessoas, ande com os que estão de comum acordo. 2, conforme 1 Timóteo 1, de 3 a 7, Paulo deixou Timóteo em Éfeso para combater os que disseminavam falsas doutrinas, os que, querendo ser mestres, eram ignorantes quanto ao que ensinavam. Isso, e em sua segunda carta, ao se referir aos que têm aparência de piedade, mas são incrédulos, ele adverte: destes afasta-te. 1 Timóteo 3,5. Meu filho, o herege, o apóstata, o falso mestre, ele é dotado de um espírito chamado espírito de engano. Esse espírito, quando convence pessoas, meu filho, só Deus com a sua misericórdia para acordar. É o espírito do engano. Como é bom ter pureza no coração. Tem um que é João Batista, tem outro que é João, o discípulo do amor, tem outro que é Apolo, tem outro que é Paulo, tem outro que é Tiago, profeta, outro é Pedro, mais legalista, o outro é não sei o quê. Cada um tem um estilo de ser, mas todos devemos ter corações puros. Preste atenção, por gentileza. Todos devemos ter corações puros. Ninguém verá o santo lugar se não tiver corações puros e mãos limpas. Salmo 15. Tem que ter pureza, tem que guardar o coração. Então tem gente que, no jeito dele, vai servir a Deus, mas o coração tem que estar limpo. Será que João Batista tinha coração limpo? Porque, oh, meu Deus, o homem falou, raça de víbora. Tinha ou não? Se não tivesse, seria a contradição do evangelho. E ele foi o maior homem dos profetas. Tinha coração puro, mas tinha o seu estilo de vida, o seu chamado e a sua maneira de ser. Jesus chamou um camarada lá de raposa? Sim ou não? Chamou ou não chamou? Chamou. Mas o coração de Jesus estava sujo nessa hora? Sinceridade não quer dizer sujeira. Nós temos que ter um coração puro, mas ser o que temos que ser para a glória de Deus. Então, o apóstolo João nos diz que, 1 João 4,1, nós já lemos, muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, e por isso ele manda provar.
Então, eu tenho que, irmãos, mais do que nunca hoje, eu tenho que provar. Quem está falando? Por que está falando? Qual a intenção? Uma das coisas que mais acontecem hoje, em várias igrejas, alguém tem uma ascensão, começa a ser usado por Deus, divide a igreja e abre outra na esquina. Sim ou não? Lá na Europa, Estados Unidos, não tem como fazer conta sobre isso. O cara chega bonzinho, abraçando todo mundo, aí vai para o meio de todo mundo, cumprimenta todo mundo, é o Absalão, que vai lá para a porta do palácio. Ah, se eu fosse o rei, beija o rosto dos outros. Aí a hora que vai pregar, é aquele carinho, aquela coisa mais doce. Eita. Aí passa um pouquinho. Ah, eu estou sendo perseguido. Não entende o ministério que eu tenho. Não entende a minha chamada. Tem gente que se levantou contra mim. E aí vai e abre a igreja. E aí o povo com dó. Um santo homem de Deus desse. Por que é santo o homem de Deus? Porque teve algum benefício para a pessoa. Nós temos que ter discernimento. Muitas pessoas na minha caminhada de 20 e tantos anos, 23 anos de ministério pastoral aqui. Ah, o senhor tem que, Deus tem um propósito com o senhor, a sede não sei o quê. E falando com eu falei, não, meu filho, se Deus tiver algum propósito comigo de outro ministério, Deus vai usar o meu pastor presidente e vai falar, meu filho, chegou a hora, Deus te abençoe. Porque eu não quero igreja, eu quero céu. Eu não quero liderar uma grande igreja, eu quero liderar uma grande obra para o céu. E eu estou falando isso diante do céu, para a glória de Jesus Cristo e debaixo do sangue de Jesus. Na caminhada, a gente acha muitos motivos para fazer muitas coisas, mas nunca teremos um motivo para fazer qualquer coisa que envergonhe o nome do Senhor. Discernimento. Escrevendo aos Gálatas, 5. Em sua segunda carta, João nos adverte, se alguém vem ter convosco, segunda carta de João, versículos 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, pois quem o saúda tem parte nas suas más obras. Meu Deus, é sério, hein? Aí eu vou falar de novo do Voz da Verdade. Voz da Verdade é uma seita. Eles são unicistas. O que é unicista? Só crê em Jesus, não crê no Pai e não crê no Espírito Santo. E aí, por que os hinos são bonitos? Aqui nós não cantamos hinos do Voz da Verdade. Porque é uma seita. Mas os hinos são bonitos e Deus está atrás de beleza. Porque senão nós vamos cantar os hinos do Roberto Carlos. O senhor gosta do Roberto Carlos? Não. Ainda vai jogar uma florzinha. Que é bonito. Deus não está atrás de beleza, tem que ser a verdade. Ele está dizendo aqui, se alguém não traz essa doutrina, nem cumprimentar. Por que ele está sendo tão enérgico, tão sério? Porque isso desvia as pessoas de Deus. Paulo está sendo zeloso para apresentar uma igreja como uma virgem pura diante do seu noivo. Ah, mas eu não fico sem o hino dele, então já foi cooptado. Porque eu não fico sem Jesus. Se Jesus não é tudo, alguma coisa está errada. Está gostando? A palavra grega aqui utilizada expressa a forma comum de saudação, significando desejo de saúde, sucesso e prosperidade. O que João está dizendo é que não devemos desejar a ninguém sucesso
em uma trajetória de pecado. Tal desejo seria participar de suas más obras. E quando ele diz, quando nós lemos aqui, se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, a palavra parabaino no grego quer dizer que vive ultrapassando. A doutrina de Cristo, ela tem que habitar, Colossenses 3,16, ricamente em nós, abundantemente. Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Outra versão, a doutrina habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. É por isso que é doutrina, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Tem que nos ocupar a doutrina de Cristo. Nós andamos na palavra, nós firmamos os nossos pés na prática da palavra. É assim que nós vamos vencer no dia mau e permanecermos inabaláveis. Escrevendo aos Gálatas que estavam se desviando do evangelho da graça e se voltando para os rudimentos do legalismo judaico, Paulo exorta aos Gálatas 1:8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Anátema. Por quê? Porque o evangelho nós já temos ele. Esse é o princípio. Esse é o caminho, andai por ele e viverás. Esse é o caminho, andai por ele e viverás. Esse é o caminho, ande por ele e você vai viver. Anátema é aquilo que é considerado impuro, profano, sendo totalmente separado para o juízo divino. Então, é uma maldição grave e irreversível, representando punição ou separação definitiva. Um falso profeta não é um irmão, ele é um lobo no meio das ovelhas. A gente fala coração doendo, não é verdade? Mas é a verdade. Então, vocês estão seguindo os ensinamentos do Lindomar, o pastor Lindomar. Se esse pastor mudar esse evangelho, jamais deverão seguir. O evangelho é de resignação, é de pureza de coração, é de perdão, é de nos levar para a oração, para o jejum, para o propósito de santificação. O evangelho me melhora e não me piora. Amém? Quando você encontra alguém que age dessas maneiras que falamos aqui, entenda que é uma ameaça. Dentre várias atitudes que devemos ter em relação a eles, destaco: colocar seus ensinamentos à prova, nos afastarmos deles, combatê-los, não saudá-los, excluí-los do meio da igreja, para que não causem males ao rebanho de Deus. Em tudo isso, Deus está preocupado com o rebanho, Deus está preocupado com o corpo. Deus quer que tire todo o fermento do meio do corpo. Deus quer que tire todas as manchas. Deus quer que trate todas as situações, porque o corpo tem que ter saúde e tem que estar caminhando para o céu. Dá para a gente melhorar o discernimento com esses ensinamentos que tivemos? Fique sobre os pés. O Novo Testamento traz constantes advertências sobre a presença de falsos profetas e mestres que, movidos por interesses pessoais, buscam perverter o ensino da palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é recheada de advertências.
Nós tínhamos que prestar mais atenção nessas questões. A história da igreja está repleta de exemplos de líderes que atraíram seguidores e os enredaram com falso ensino. No entanto, a Bíblia nos oferece orientações seguras para identificá-los e agir em relação a eles. O Mateus viu lá quem que é o camarada aqui. Quantas pessoas ele levou ao suicídio? 978 pessoas. Um líder levou ao suicídio. Imagina, o poder de liderar. É por isso que o pastor tem que ter temor e tremor diante de Deus. Por algumas coisas. Entre elas nunca deixar de falar o que tem que ser falado. Nunca deixar de ensinar o que tem que ser ensinado. Nunca deixar de pregar o que tem que ser pregado. Porque se Deus revelou, quem vai falar é Deus e Ele é responsável pelas palavras que dá. Nunca deixar o seu coração ser enganado. E com falso amor ajudar atrapalhando. O pastor de hoje, eu estou falando que nós temos muitas pessoas com chamadas. O pastor de hoje, a pastora de hoje, tem que ter mais discernimento que em qualquer outro tempo. Tem que ter mais resiliência que qualquer outro tempo. Tem que ter mais saúde que qualquer outro tempo. Saúde tanto física quanto emocional, psicológica, em todas as áreas. Tem que ter muito domínio. O pastor de hoje, ele não pode ser levantado para pastorear fora do tempo. Senão ele não vai suportar. Mas não vai mesmo. Não suporta, gente, não suporta. Se não for no tempo de Deus, porque haverá graça para isso. O tempo de Deus vem com um pacote completo, o amadurecimento, a graça, a armadura, a força, o entendimento, a sabedoria do alto. Quando chega o tempo de Deus. Mas se não chega, não tem. Se não tem, não suporta. Porque o dever do pastor é amar as pessoas que muitas vezes vão falar mal dele. E muitas vezes Deus vai dar revelação, outras vezes não. Com as revelações ele tem que entender que se Deus falou, Deus não é fofoqueiro, Deus quer guardar. Com as não revelações, Deus está poupando. E vai. Pastor de hoje, a pastora de hoje, se não tiver vida de oração e jejum também não suporta, não tem como, não tem como. E tem que entender, o pastor de hoje e a pastora de hoje tem que entender que acima de tudo e qualquer coisa, você está servindo Jesus Cristo. Você entende isso ou não? Porque as decepções com pessoas, elas são muito grandes. Elas são muito grandes. E as decepções podem querer fazer que o seu coração endureça, que você não ajude mais ninguém, não precise mais de ninguém. Mas entenda, o coração de pastor e pastora, você está servindo Jesus. Você está agradando Jesus. Ele te libertou, salvou e confiou um ministério, e você vive para agradar Ele. Você tem que amar com o amor dEle, perdoar com o perdão dEle, caminhar com a força dEle, com a graça dEle, porque é ao Senhor que você está servindo. E fazendo isso, você vai amar as pessoas que não te amam, porque você vai tomar isso como um privilégio de mostrar que você faz a diferença. Entende o porquê? Porque estou falando para uma igreja de obreiros e obreiras, pessoas são chamadas. Nós temos que ter esse entendimento. E cargo, posição, consagração, não é promoção. Não é uma posição de status. Não tem nada a ver com isso. Se tiver, você vai se perder, se você pensar isso. Não é. É um lugar de sacrifício que Deus está te levantando. Por isso, Zé Iron, Adson, pensem bem se vão querer ser consagrados, porque Deus apontou, mas Deus está chamando vocês para o sacrifício.
Deus chama obreiros para o sacrifício. Porque vai acontecer certas coisas contra você quando você decidir imitar Jesus. Então, se a gente aceita, escute, se a gente aceita, Deus não se agrada de quem olha para trás. Quem pôs a mão no arado não deve olhar para trás. Deus não se agrada dos que esmurecem na caminhada e começam a apontar. Nós temos o testemunho do Caio Fábio, que infelizmente caiu nas coisas erradas. Ele era o Paulo da sua época. Que pregações, que graça para investigar a palavra, descobrir mensagens tremendas em Cristo. Ele era o Paulo da sua época. E aí aconteceu de cometer um pecado, não quis confessar, não quis ser tratado, e começou o desvio. E ele tem uma mensagem que ele faz como desabafo, dizendo para a igreja: vocês me mataram. Foram vocês que me colocaram no pedestal. Foram vocês que... E aí ele põe a culpa na igreja. Porque ele se perdeu, não quis ser tratado, aconteceu o que aconteceu, e a culpa é da igreja. A culpa nunca é da igreja. A igreja é do Senhor Jesus. Nós, quando somos chamados para suportar. Somos chamados para levantar a cabeça todos os dias. Somos chamados para correr aos pés de Jesus e olhando para Ele, saber que Ele passou pela cruz, pelo Calvário, para trazer a minha salvação. E se nós queremos amar as ovelhas de Jesus, nós temos o nosso Calvário para passar, nós temos o nosso lugar para passar, nós temos as nossas dores para enfrentar, aleluia. Por isso não aceite o chamado se você não tem chamada, e se aceitou, aceite o sacrifício do chamado. Amém? A integridade doutrinária é vital para a vida da igreja, tanto para a segurança dos crentes, quanto para a apresentação do evangelho incontaminado para a salvação dos perdidos. Por isso, devemos notar aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina de Cristo e removê-los do nosso meio, assegurando assim a pureza da fé e a saúde espiritual da igreja. Caminhemos com fé e perseverança na palavra verdadeira, na doutrina verdadeira de Cristo Jesus. Amém?